Fala galera, Rafa Marques aqui na área novamente. Um pouco sumido, mas voltando a trazer um vídeo novo agora. Aproveitando que é free run e até agora eu não mexi nos meus mobs. A gente sempre deixa para a última hora mesmo, né? Me perguntaram no grupo do WhatsApp, na verdade essa semana que antecedeu o free run, rolou uma pequena discussão lá no grupo do WhatsApp sobre avaliação de runas, né? Como que a gente considera se a runa é boa, se é ruim e por aí vai, né? Qual que é o nosso critério de escolher as runas, né? Se mantém, se vende. É, e essas perguntas que, na verdade, todo mundo sempre faz e provavelmente sempre vai fazer, né? Bom, aproveitando aí, Free Rune, eu vou dar uma olhada nos meus mobs agora e vou avaliar as runas. Mas assim, antes de começar a falar sobre o vídeo, né, sobre avaliação de runas e tal, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição que eu acho que podem ajudar muito mais do que eu vou falar agora. Porque assim, o jogo já tem 5 anos, já foram criadas várias discussões sobre o assunto de runas. Eu acho que assim, para quem não entende absolutamente nada de runas, o vídeo do Luperos é o melhor. Ele explica assim de forma bem completa tudo sobre runa. Desde o conceito básico, né, das diferenças das runas, no quesito nome que ela recebe quando ela tem um substrato, e tudo mais, e a forma como ela upa também. Tá certo que o vídeo tem pelo menos uns 2 anos, talvez um pouquinho mais que isso, e na época não tinha as runas Ancient também, mas não vem ao caso, uma vez que você entende o conceito geral, as runas Ancient não faz diferença, porque elas vão seguir o mesmo conceito. Então, não vejo motivo de fazer um vídeo novo sobre o assunto, né? O do Luperos é bem completo. Agora, outra questão que o pessoal fala bastante sobre as runas é o método Santo Demo. O próprio Santo Demo já falou que o método não é dele, mas como foi ele que popularizou, eu vou até deixar o vídeo aí na descrição também. É o método Santo Demo de avaliação de eficiência de uma runa. É bem interessante, consiste basicamente em você atribuir pontos para a runa. Vou pegar aqui de exemplo o Skogul. Pode ser essa primeira runa aqui mesmo, até porque ela tem todos os exemplos que eu preciso dizer. Seguinte, qual que é o método do Santo Demo? Só para quem tiver um pouco de preguiça de assistir os vídeos. É o seguinte, todos os status porcentagem, incluindo aquele preso, caso tenha, deixa eu ver se tem alguma runa do Skogul. Essa daqui é até melhor. Então, mesmo essa precisão presa aqui, tudo que for substatus de porcentagem, você atribui um ponto. E todo aqueles status flats, como é o caso do HP da defesa, que ultrapassam 100 pontos, né? Você, a cada 100 você considera um ponto. Então, nesse caso aqui, você teria 780 de HP, você atribui 7 pontos para ele. Se você quiser colocar 8, pode colocar, mas eu prefiro arredondar para baixo. Então, aqui nesse caso, a gente tem velocidade também. Velocidade de taxa crítica, quando você tem numa runa, você divide o valor dele por 3 e soma esse resultado à soma, né? Ficou redundante isso, eu sei, mas não sei. É assim mesmo. Então, nesse caso, a gente divide 6 por 3 dá 2 e a gente considera esses dois extras como resultado. Então, fazendo uma conta rápida aqui, a gente tem 6 mais 2 dá 8, mais 20 dá 28, mais 7 são 35,
mais 4 são 39. Então, pelo método do Santo Demon, essa runa tem uma eficiência de 39 pontos. Até tem a tabelinha para você avaliar isso daí. E eu acho válido você avaliar dessa forma, mas quando você considera os monstros e as runas em específicos, não num contexto global. Por exemplo, essa runa pro Skogu, ela faz sentido, né? Ela tem pelo menos aqui 3 substatus, né? 4 na verdade, que que o Skogu precisa. O Skogu, para quem não sabe, o dano dele é baseado em HP. Então, 20% de HP mais 780 preso já faz um puta de um sentido. O Skogu, ele também não pode tomar stun ou então algum efeito de inabilidade. Então, resistência para ele também faz sentido. Apesar de ser só 4 pontos ali, ainda assim, na soma de todos os substatus, você pode ver que o meu Skogu tem 99% de resistência. Ou seja, é muito difícil ele tomar algum efeito de inabilidade. Então, essa runa, para mim, né, no que eu considero válido ou não, faz total sentido no Skogu. Então, é uma runa boa. Para quem não conhece, esse daqui é o administrador de runas que o jogo fornece. Alguns gostam de usar aquele Optimizer, alguma coisa assim. Eu confesso que eu tentei mexer naquilo lá, mas eu acho mais confuso do que qualquer outra coisa. Então eu prefiro usar aqui no jogo mesmo. Então, assim, quando você vai runar um mob, você tem que ter em mente o que ele precisa, né? Novamente, utilizando o Skogu como base, quando a gente olha as habilidades dele e o próprio conceito do mob, a gente vê aqui. Né? A primeira não diz nada, né? A primeira skill não diz nada. Mas o segundo aqui, ó, lança a arma no céu e compartilha dano com todos os inimigos de acordo com seu HP máximo em sua próxima rodada. Ou seja, se ele bate com HP máximo, eu tenho que procurar status de HP nas runas. E aqui o que acontece? É a passiva que ele tem, né? Você não pode contra-atacar e nem atacar com os outros aliados enquanto a arma estiver em suas mãos. Sua defesa irá aumentar em 50%. Também reduz o tempo de reativação quando você for atacado. Ou seja, ele ganha 50% a mais de defesa. Então, o status de defesa para ele também é interessante. Você não precisa colocar tanta defesa nele, porque ele vai ganhar mais do que isso. Né? Então, nesse caso, ele já tem 600 de defesa base, mais 494, arredondando 500 aí. Já vai para 1.100 de defesa. Né? Só com isso aí. Aí mais 50% de defesa base, ele ganha mais 335 de defesa. Vai para 1.400 de defesa. Ou seja, é um tanque ele, né? Então, são esses status que eu tenho que procurar no Skogu. E quando a gente usa aqui o administrador de runas, a gente pode escolher, né, qual que é o atributo que a gente quer. Se bem que no, nos slots ímpares você não tem muita opção. É sempre no slot 1 é ataque, no slot 3 é defesa, e no slot 5 é HP. Então, pelo menos para os slots ímpares, utilizar aqui não faz o menor sentido. Então, a gente utiliza essa parte. O que o Skogu precisa? Em primeiro lugar, ele precisa de HP. Então, nota uma coisa. Quando eu coloco todas as opções, ele me mostra que na posição 1 eu tenho 12 runas Will. Só que se eu procuro por HP, ele me mostra apenas 5. Se eu colocar defesa, eu não tenho defesa. Por quê? Porque esse slot não permite defesa. Se eu precisar de velocidade, ele me mostra 10 runas. Então, beleza, eu quero status de HP e velocidade. Ele me mostra as mesmas 10 runas. Opa, desculpa, foi falha aqui, esqueci de clicar.
Ele me mostra a velocidade e me mostra HP. São os dois status que eu quero. Então eu tenho 5 runas aqui. Sendo que essa já está equipada, eu vou dar uma olhada nas demais. Que nesse caso estão em 2 mobs chaves meus aqui, que é a Gianni e a Diana. Vamos olhar a runa da Gianni, se ela encaixaria melhor no Skogul. Bom, ela tem status de velocidade e tem status de HP, porque foi o que eu determinei que eu queria aqui, nesse negocinho. Então, beleza. Fora isso, tem precisão e tem HP flat. Se a gente for fazer a mesma coisa lá, né, só lembra que a runa do Skogul aqui, ela tem uma eficiência de 39. Vamos só ver a eficiência da Gianni, da runa que está na Gianni para o Skogul, quanto ficaria. Então a gente tem 16 dividido por 3 ali e arredondando para baixo. São 15, né? Dividido por 3 dá 5. 5 mais 16 dá 21. Se minha calculadora está certa. A gente tem mais 18 de HP. A gente tem mais 3 de HP flat, né? 347 divide por 100 dá 3 pontos. E a gente tem mais 7 de precisão. Então tem uma eficiência de 49. Então, ela tem 10 a mais que o Skogul aqui nesse caso. Faria sentido se o Skogul precisasse utilizar a precisão para acertar a pedrada. Então, por mais que você tenha 10 pontos a mais de eficiência num contexto geral, essa runa da Gianni ela só daria mais velocidade para o Skogul, tiraria 658 do HP, ou seja, reduziria meu dano. Por mais que esse dano não fosse tão considerável assim, ainda assim reduziria, né? Então, num contexto geral, apesar de tudo, essa runa que está no Skogul ainda faz mais sentido que essa da Gianni. Temos aqui o Balergear. O Balergear é outra questão. Ele tem resistência, que para o Skogul faz sentido. A gente não quer que ele tome nenhum efeito de inabilidade. Então seria interessante essa resistência aqui. Então, só fazendo uma soma rápida aqui. No caso, a taxa crítica, assim como a velocidade, você também divide por 3 o valor e soma esse resultado ao valor total. Então, a gente tem 10 de taxa crítica, dividido por 3 daria 3 em alguma coisinha, a gente arredonda para baixo. Então, dá 13 mais 11 de HP por cento. A gente tem mais 7 de velocidade e a gente soma mais 2 porque é velocidade. E a gente tem precisão ali também, né, preso, de 8. Somando todos os valores, a gente tem uma eficiência de 41. Só que tem um detalhe, o Skogul não precisa de taxa crítica, né? Seria bom que tivesse, sim, mas a pedrada vai ser com base no HP, então tanto faz ele ter taxa crítica ou não. Tanto que o meu tá ali com 19 e vai ficar assim mesmo. Agora a runa da Diana. A runa da Diana no Skogul poderia ser muito boa. Por quê? Porque o HP dele sobe, a taxa crítica sobe, o ataque também sobe. A única coisa que cai é a resistência, né? Nesse caso iria para 95. Não que fosse ruim, mas o que você perde e o que você ganha com isso, você tem que colocar na ponta do lápis. Se você colocar aqui só de eficiência nos dois atributos que você precisa, que é velocidade e HP, você teria 38, mais 3 você teria 41 só nesses dois substados. Aí você ignoraria a taxa e o
a taxa crítica e o ataque. Então você perderia nessa brincadeira aí 22 mais 3 pontos ali. Você perderia 25 pontos de eficiência que poderia estar fazendo a diferença em algum outro mob. Na própria Diana. Tanto que essa runa está na Diana, né? Então, essa runa eu considero perfeita para Diana, por quê? Porque tem todos os status que ela precisa. Ela tem taxa crítica, tem ataque, tem velocidade e tem HP. Então, essa runa na Diana, ela tem um peso total, vamos só calcular aqui rapidinho. A gente tem então 28 de HP, mais 10 de velocidade, mais 3 de velocidade, né? Por causa do bônus lá. Já dá 41 pontos, mais 5 dá 46. Taxa crítica é 17, mais 5. Então, essa runa aqui da Diana, ela tem uma taxa de eficiência de 68 pontos. Para a Diana, perfeita, não tem como falar que é uma runa ruim para ela. Mas olha só a diferença quando a gente calcula essa taxa de eficiência de runas comparando dois mobs diferentes. Quando a gente pega o Skogul, a gente só vai considerar os dois últimos substatus ali, que é a velocidade e HP. Com isso, a taxa de eficiência do Skogul seria de 41 pontos, considerando que a gente está colocando 3 pontos a mais de velocidade. Quando a gente coloca a mesma runa num monstro que precisa de todos os substatus que tem nessa runa, a taxa de eficiência vai para 68. Então é uma diferença gritante. Então, assim, o método do Santo Demo eu considero bom, eu utilizei ele durante muito tempo. Até hoje utilizo para avaliar as runas, só que agora a diferença é que eu considero um contexto global, né? Eu vejo não só as runas, mas eu vejo em quem as runas estão, né? Quais mobs estão utilizando as runas e se a runa faz sentido. Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o verde, né? Acho que a maioria do pessoal tem verde. O meu verde ele está runado de Violent Revenge. E esses são os estados aqui. Todo mundo sabe que verde é para dragão. Ele precisa ter 100% de taxa crítica. E precisa ter um pouquinho de HP só para sobreviver. O meu verde ele tá com pouquíssimo HP, só 4.200 extras. E tá com uma velocidade assim bem baixa. Mas ok, vamos reavaliar as runas do verde. Então, meu verde ele está de Vant, então eu vou primeiro analisar todas as Vantes que tenho aqui e o que eu preciso nas Violence, né? Primeiro, eu quero que tenha taxa crítica, principalmente, e vamos supor que eu quero que o meu verde ele tenha ataque, eu quero que ele dê mais dano. Então, as runas que eu tenho de Vant, que consideram esses status, estão todas ocupadas em outros mobs. Por exemplo, eu tenho essa runa aqui na Melia, que nesse caso, o que tem aqui? Tem HP, tem ataque, tem taxa crítica e tem precisão. Isso na posição 1. Vamos só comparar as duas runas aqui, que está na posição 1, e ver a taxa de eficiência. Embora sejam sets diferentes, a gente pode fazer esse comparativo. Então eu tenho uma runa Revenge aqui, que ela tem 5 de velocidade, tem 3 de HP, que foi até um substatus trocado lá. Eu tenho 16 de resistência e eu tenho taxa crítica de 16. Nesse caso, resistência é um tipo de substatus que, no caso, para onde eu utilizo o verde, que é no dragão, não faz tanta diferença assim.
é uma runa Legend e essa daqui é uma runa Hero. Então a gente já pode fazer um outro tipo de comparativo, né? Se, mesmo sendo uma runa Legend, ela pode não ser tão eficiente assim. A vantagem da runa Legend é que você pode fazer reavaliação nela, né? Enquanto que na Hero, beleza, você pode fazer? Pode, mas não é muito interessante. Então a gente tem 5 de velocidade mais 2, né? Que é o arredondamento. A gente tem 3 de HP, 16 de resistência, que a gente não considera tanto, e 16 de taxa, mais 5. A gente tem no Verde Hill, na posição 1, uma eficiência de 47 pontos na runa Revenge. Se a gente faz o mesmo cálculo na runa da Melia, a gente tem aqui 7 de precisão, 13% de HP, 18% de ataque e a gente tem aqui 6%, dá 44. Então a diferença não é tão grande, mas analisando um contexto geral, a runa Revenge ela tem mais status que o verde precisa do que necessariamente essa runa que está na Melia. Enquanto que para Melia faz mais sentido ela ter HP e precisão do que qualquer outro substatus. Então, beleza, a gente vai manter a runa 1 por enquanto. Aqui a runa do Covenant. Só de bater o olho aqui a gente sabe que a única coisa que valeria a pena trocar seria a velocidade, porque o dano crítico em 7% não vai fazer tanta diferença. O ataque em 9% talvez faria alguma diferença, mas ainda assim, quando a gente compara a taxa crítica, a gente tem 11 pontos a mais de um lado do que do outro. Então, a gente mantém essa runa do verde. A mesma coisa aqui nas outras runas, não faz tanto sentido. Mas beleza, a gente está comparando sets diferentes. E se a gente pegar a Revenge na mesma posição? A gente tem aqui uma outra runa, que agora começa a ficar interessante. A gente tem taxa crítica de 19, são 3 pontos a mais. A gente tem HP, que são 4 pontos a mais. A gente perderia 5 pontos, 7 pontos, né, de eficiência por causa da velocidade perdida. Opa, se a gente faz isso, o que acontece aqui com o nosso verde? Ele mantém o 100% de taxa, né? Ele ganha 7% de precisão, que não vai fazer a menor diferença. Ele ganha apenas 49 pontos de ataque e 395 de HP. Ou seja, vale você perder 5 pontos de velocidade para isso? Não, não vale. Por quê? Porque vai tirar a sincronia do meu time. Então, é assim que eu vou avaliando meus mobs. Eu sei que o vídeo em si não está tão explicativo assim, mas eu vou pedir para vocês primeiro assistirem os vídeos que eu deixei na descrição e eu pedi no começo do vídeo também, para entender o conceito e depois tentar aplicar esse mesmo método aqui, né? Fazendo um último exemplo aqui, vamos ver essa runa aqui da posição 3, Valiant, comparar com outra Valiant também na posição 3. Lembrando que o que eu quero no meu verde, né? Eu quero que ele tenha taxa crítica e eu quero que ele tenha ataque, por exemplo. Aqui na posição 3 é impossível ter ataque. Ok, então beleza, o que eu quero a mais para ele? Nesse slot eu posso ter dano crítico? Eu posso ter dano crítico nesse slot. Então ok, já é um caso aqui a mais. Interessante que novamente pegou uma runa aqui da Melia, né? Então, fazendo comparativo aqui das duas runas, também assim de forma bem rapidinho.
A gente tem no verde 7% de defesa, 15% de taxa crítica, que nesse caso a gente, lembrando, né, a taxa crítica você divide por 3 e soma o resultado. Então aqui 15 dividido por 3 dá 5, somado a 15 dá 20. Então a gente tem 27, tem 37, somando os 10% ali de resistência. Então é isso, né? Me perdi aqui, então é 15 mais 5 dá 20, 27, 37, tem 40 pontos somando com os três do HP flat ali, os 360. Então, é uma runa que tá mediana, né? O que salva nela aqui de fato é que ela tem 15 pontos de taxa crítica. Aqui do outro lado, a gente já vê que não compensa tanto quando a gente compara, né? Porque a gente tem só 5% de dano crítico, a gente tem um HP flat de 142, uma precisão de 22% e uma taxa crítica de 5%. Comparando runa com runa, aqui está no verde, faz mais sentido. A eficiência dela no verde é maior do que a outra, a outra que está na melia. Novamente, fazendo uma comparação aqui, o que o verde precisa ter para funcionar no dragão, tá? Não estou falando de RTA nem nada do tipo. Ele precisa de taxa crítica, ele precisa de um pouco de defesa, é interessante, né? HP, e se você quiser ajudar, né, um pouco de ataque e dano crítico. Nesse caso, nenhuma das runas de fato está tão boa, né? Mas a runa que está no verde, a runa da esquerda, tem uma eficiência melhor do que o da Melia. Se a gente fosse considerar, desculpa, a gente só poderia considerar aqui de eficiente a taxa crítica e o dano crítico da runa que está na Melia. E nesse caso, a gente teria 7 pontos, né, da taxa, mais 5 pontos do dano crítico. Se a gente substituir essa runa, a gente teria uma eficiência de apenas 12%, enquanto na runa do verde, só de taxa crítica, a gente tem 15%. Então, é esse tipo de comparativo que eu faço, né? Só se a gente fosse comparar aqui, eu poderia mudar essa runa. Essa runa faria mais sentido para o verde. Eu perderia um pouco de defesa, mas eu ganharia HP, ganharia velocidade e ganharia dano crítico. Por quê? Porque a taxa ele vai se manter no 100%, a velocidade vai ganhar mais 4%, né? E o dano crítico eu vou ganhar mais 15%. Então, beleza, a eficiência dessa runa já seria melhor que, que a runa que está nele. Mas tem um detalhe, essa runa aqui está na Sabrina. Eu não posso tirar a runa da Sabrina no momento. E eu vou fazendo esse tipo de comparativo para todos os meus mobs quando eu quero runar. Então, eu, qual que é a minha sugestão? Saber o objetivo que você quer no jogo. Se você quer melhorar o seu time de dragão, veja as runas que você tem nos mobs e a taxa de eficiência dela. Pode utilizar o método do Santo Demo, sim, mas eu faria o método do Santo Demo aliado com a explicação do Thiago, do clandestino. Consideraria a eficiência apenas dos status que fazem sentido no mob. Então, nos exemplos utilizados foi Skogul, que ele precisa de HP, basicamente, e o verde, que é um mob que todo mundo tem, até porque agora é farmável, que basicamente ele precisa de taxa crítica. Então, pelo menos para dragão é isso. Então, galera, eu espero que o vídeo não tenha sido tão confuso assim de entender. Peço novamente para dar uma olhada nos vídeos que eu vou deixar na descrição.
para entender um contexto geral de runa. E eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa taxa de eficiência de runas aplicado para mobs específicos. Beleza? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.